Nós vimos ontem, em Apocalipse 19, que o Senhor Jesus saiu vestido com grande glória e poder, através do cavalo branco, e agora nós vamos dar continuidade a partir do versículo 15. Vamos pedir que Ele nos direcione. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos dê o entendimento da Tua palavra, de tudo que está escrito no livro dessa profecia, que venhamos compreender. Por isso, ilumina o nosso entendimento, nos dá a compreensão. Amém. No 15, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos direto ao comentário, que ele diz assim: a espada aguda que sai da sua boca é a palavra de Deus. E nós encontramos isso aqui em Hebreus 4:12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, quer dizer, corta para os dois lados, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intentos do coração. Então, olha só o poder da palavra de Deus, né? Ela é viva. Primeira coisa, a pessoa que está morta por causa dos pecados, ao ouvir a palavra de Deus e permitir que essa semente entre, então ela provoca vida na vida do ser humano. Ela traz vida, né? Ela penetra e ela conseguir dividir tanto a alma e o espírito. Então ela consegue fazer essa distinção entre as duas coisas. A alma está ligada muito aos nossos sentidos, né? A nossa vontade humana, a vontade da carne. Já o espírito, ele está ligado a Deus, às coisas de Deus. Então, ele consegue discernir o que é da carne e o que é do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Então, quer dizer, os pensamentos, coisas que você pode estar olhando para mim, por exemplo, e não consegue imaginar o que eu possa estar pensando naquele momento. Porque os pensamentos é íntimo, mas a palavra de Deus consegue discernir. E até as intenções, porque eu posso estar fazendo e falando uma coisa, mas minha intenção pode ser outra, obscura, ruim, e você pode não saber, porque eu não falo, não demonstro, e aí a pessoa não sabe, mas a palavra de Deus sabe. Ela é poderosa. Vamos continuar no texto. João 12:48, o Senhor Jesus diz essas palavras: quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, esse o há de julgar no último dia. Essa palavra provoca em você temor? Porque em mim provoca. Só de imaginar que toda a palavra de Deus, por exemplo, nós estamos chegando ao final de todo o Novo Testamento, né? Agora em Apocalipse. Então, de tudo que nós aprendemos até aqui, essas palavras todas, esse ensinamento todo, vai me ser cobrado no último dia se eu não cumprir. Digamos que eu vivi a minha vida sempre à vontade, do meu jeito, da minha maneira, e eu não me rendi, eu não me submeti, eu não fundamentei a minha fé, a minha vida sobre a palavra de Deus. Então, nesse último dia, o dia do julgamento, eu vou ser julgado pela palavra que eu ouvi, mas rejeitei. Então, isso me dá um temor muito grande. E aí, continuando o texto, né? O comentário do bispo. O Senhor Jesus tomará posse dos governos deste mundo e regerá as nações com cedro de ferro. Ou seja, ele exercerá um juízo purificador, pois Deus abomina o pecado. Por isso, no seu furor, limpará a terra de toda iniquidade. E Ezequiel 39:12 diz: e a casa de Israel os enterrará durante 7 meses para purificar a terra. E seguindo agora para o 16, ele diz: e no mato, e no manto, e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sabe, tem gente que fala assim: ué, então pode-se fazer tatuagem. Veja que um versículo fora do contexto pode dar esse entender, sim. Mas não é isso que aqui está escrito. Rei dos Reis. Sabe por quê? Porque o nosso corpo, primeira coisa, você tem que entender que o nosso corpo, ele é o templo.
Então, como é que eu vou aceitar, por exemplo, colocar uma tatuagem no meu corpo, sendo ele o templo do Espírito Santo? Não faz sentido, né? Então, quando ele fala que está escrito, é porque o que aparece é o Rei dos Reis, é o que ele é. Ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que vem o R maiúsculo e o outro minúsculo, porque ele é o Rei principal. Há reis nesse mundo, mas não é comparado a ele. Há senhores neste mundo, mas não é comparado a ele. Então, ele é o Senhor dos Senhores. Por isso que nós, cristãos autênticos, nós não aceitamos colocar nenhuma marca em nosso corpo que venha danificar esse templo, a morada do Espírito Santo. Uma coisa é eu chegar na igreja e já possuir isso em mim. É uma coisa diferente. Outra coisa é eu, então, estar com Cristo, sabendo que meu corpo é morada do templo do Espírito Santo, e eu fazer uma coisa dessa. Aí o 17. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens livres e servos, pequenos e grandes. O comentário do bispo diz assim: a ceia do grande Deus aqui mencionada é totalmente diferente da Santa Ceia instituída pelo Senhor Jesus. Ele se refere à destruição dos inimigos do nosso Senhor na terra. Nessa ocasião, a mortandade será tão grande que todas as aves de rapina do mundo serão necessárias para limpar o campo de batalha da grande quantidade de cadáveres que ficarão espalhados por toda parte. Esta será, então, a ceia do juízo de Deus. Não é que vai ser comido literalmente, é como a Santa Ceia. Nós, quando levantamos o pão e o cálice, nós falamos que é o corpo e o sangue de Cristo. Mas ali não está um corpo humano e muito menos um sangue verdadeiro, mas estão símbolos. É como, por exemplo, Gideão. Os inimigos haviam sonhado que Gideão estava comendo pão, que representava justamente a vitória que Deus deu a Gideão, ao povo de Deus, naquela batalha com os 300, contra aquele exército enorme dos inimigos. Então, o ato de comer aquele pão representava exatamente a morte e a vitória que Gideão teria sobre os inimigos. Então, aqui também, o fato dessa ceia ser a carne deste, a carne daquele, é a vitória que Deus vai dar para o seu povo. Aí o 19. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra, aquele que estava assentado sobre o cavalo e o seu exército. Veja que o ser humano, ele continua querendo lutar contra Deus, né? Nós resistimos a Deus. Você pode observar uma coisa: o ser humano, ele tem uma tendência natural dentro dele de resistir a Deus. Sabe onde a gente pode ver isso bem nitidamente e aonde tudo começou? Em Gênesis, lá no jardim, quando Deus mandou que ninguém comesse daquele fruto daquela árvore. Então o ser humano, ele terminou por resistir a Deus e cedendo aos seus caprichos e comendo do fruto e trazendo com isso toda a maldição, toda a praga, o pecado. Então assim é o ser humano, né? Ele costuma lutar contra Deus para resistir à vontade dele, para fazer a sua. Você tem que entender uma coisa: a nossa vontade, ela nunca é de confiança. Aí você compreende porque na Bíblia está escrito assim, ó: maldito o homem que confia no homem. Não é no sentido de você confiar nos outros, não apenas isso, mas é você confiar em si mesmo. Então, você confiando em você mesmo, a sua vontade sempre vai te prejudicar de alguma forma. Quando você opta por fazer a vontade de Deus, você está optando fazer a vontade daquele que é melhor, que sabe o que faz. Aí diz assim, ó, no comentário do bispo: a grande batalha, o confronto do Armagedon é a maior e o mais sangrento de todas as da história da humanidade. A trindade satânica vai induzir os reis da terra por meio do engano para que eles pelejem contra o Senhor Jesus e o seu exército celestial. O Armagedon está localizado em Israel e é o próprio Deus quem permitirá que o anticristo venha contra o seu povo com toda a fúria,
está em Apocalipse 16, do 13 ao 16. Em Zacarias 14, 2 ao 4, diz assim: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o restante do povo não será extirpado da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou, sim, no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E seguindo aqui no texto, diz: quem luta contra Israel, luta contra o próprio Deus, Todo-Poderoso. Os governantes do mundo serão totalmente enganados pelos espíritos imundos que sairão da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Aliás, o espírito reinante no final dos tempos é o espírito enganador. Se até os que têm acesso à palavra de Deus têm sido iludidos pelos espíritos imundos, imagine os políticos e os governantes deste mundo. Como não irão se deixar levar pela astúcia de Satanás? Por isso que nós temos que estar vigilantes conosco mesmo e compreender se tudo aquilo que vem acontecendo conosco, as escolhas que estamos fazendo, elas estão corretas. E aí, seguindo agora para o 20. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Eu fico aqui agora, pensando nesse versículo. Eles ainda formam um exército para lutar contra Deus. Quer dizer, o diabo, mesmo sabendo que ele é um derrotado, que já está profetizado que ele vai ser condenado, ele continua lutando. Então, ele é tão ardiloso, ele é tão esperto, que ele continua arrebanhando pessoas, fazendo a cabeça das pessoas para ele, literalmente. Vamos ver o comentário do Bispo Macedo. E a besta foi presa. O Senhor Jesus virá em defesa do seu povo. E então o anticristo e o falso profeta serão arrastados vivos para dentro do lago de fogo por toda a eternidade. Ora, isso mostra que ambos são fracos diante do Senhor Jesus. E não apenas isso, eles também são fracos diante de todos aqueles que vivem em comunhão permanente com Deus. Os demais seguidores da besta, que foram mortos na batalha do Armagedon, ficarão esperando a segunda ressurreição, quando estarão diante do trono branco para o grande dia do juízo final. O lago de fogo e enxofre, Você viu aquelas imagens do vulcão, Aquela larva, ela destrói o que vier pela frente, é destruído por ela, porque ela tem 1000 graus Celsius, uma temperatura elevadíssima de calor. E aquela larva fica ali, então, pulsando, Parece que tem um fogo ligado lá por baixo e a larva vai subindo. Então, é exatamente isso que você vê ali, é o que será o lago de fogo e enxofre. A pessoa que, enquanto esteve viva, ela rejeitou todas as oportunidades que ela teve de salvação. Então, ela vai para o inferno. O inferno seria como uma sala de espera para o dia do julgamento. Então, vai haver esse dia em que todos serão julgados diante do trono. Nós vamos ver um pouquinho mais à frente, aqui em Apocalipse. Depois desse julgamento, quem não tiver o seu nome escrito no livro da vida, então vai ser condenado para toda a eternidade. Então vai ser lançado no lago de fogo e enxofre, junto com a besta, o falso profeta, o diabo, todo o inferno, tudo que diz respeito ao que não presta é lançado no lago de fogo e enxofre. Às vezes a pessoa faz a comparação, ela tem a tendência de pensar como aqui na Terra, A vida dura 80 anos, 100 anos, 40, 50, enfim. A gente não sabe qual é o período do tempo que vamos estar nesse mundo. Mas a pessoa, ela pensa que eternidade no lago de fogo e enxofre vai vir um que vai libertar ela de lá. Mas é engano.
vai ser toda a eternidade de dor e sofrimento. Então, o que você não sofre aqui na terra hoje, você vai terminar sofrendo lá embaixo. Quando você renuncia à sua vontade aqui em cima, você pode ter certeza que você vai ter um prazer enorme lá na eternidade com Deus. E aí termina assim no 21. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. A espada ela é representada pela palavra de Deus, por isso que saía da boca. Então, quando Deus falava, pronunciava, aquelas pessoas morriam. Quer dizer, o poder de Deus, Deus não precisa lutar com uma arma, né? Sair, lutar e lutar e lutar e ainda ser ferido. Não, basta a palavra dele. A palavra dele tem tanto poder que criou todo o universo, criou todas as coisas. É a palavra dele, ele traz vida. No caso dessas pessoas, dos rebeldes, estava carregando eles de morte e levaram eles para a condenação eterna. Minha amiga, meu amigo, cuidado, não brinque com sua vida espiritual. Você só tem uma vida e você só tem uma oportunidade de alcançar a vida eterna com o Senhor Jesus na eternidade. É sacrificando suas vontades, é sacrificando sua vida neste mundo para fazer a vontade do Senhor Jesus, tá bom? Que Deus continue abençoando você. Manda esse link para alguém. Amanhã nós continuamos a meditação de Apocalipse. Fique bem.